Muito bem, estamos de volta para mais uma aula da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, onde nós, nesse quarto trimestre, estamos estudando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos revelam-nos o código ético, moral e espiritual do que Deus pede de nós. Nesse código ético, moral e espiritual, nós vemos a santidade da vida, a santidade do matrimônio, a santidade do próprio Deus, aonde os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus e os 6 últimos mandamentos, começando com os nossos pais, de honrar pai e mãe, trata do nosso relacionamento com o nosso próximo. Hoje, lição de número 7, de 17 de novembro de 2024, nós iremos tratar do 6º mandamento, não matarás. Aqui, não matarás, mostra o protegendo e preservando a vida como um fundamento moral universal. Devemos respeitar a santidade da vida e preservar a vida, de forma que esse não matarás não é apenas matar um ser humano. Vemos também, por exemplo, o aborto como um crime, como mata uma criança indefesa ainda no ventre de sua mãe. Também entendemos que a eutanásia, ou seja, abreviar o sofrimento de alguém que está sofrendo, matando, também é crime, porque o único que é dado o direito de dar e tirar a vida é Deus, de acordo com as Escrituras. Vamos ao texto áureo. Êxodo, capítulo 23, verso 7, diz assim: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Verdade prática, ou verdade aplicada aqui, faz parte das responsabilidades do discípulo de Cristo a preservação e a proteção da vida e uma constante vigilância ao estado de nosso coração para não criar um ódio a fim de querer tirar a vida de alguém. Vamos ao texto de referência. Êxodo, capítulo 20, verso 13. Não matarás. Olha aí, o mandamento só tem 2 palavras, não matarás. Números, capítulo 35, verso 16 ao 19. Porém, se ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, e certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, e certamente o homicida morrerá. A pena para quem tirasse a vida era a pena capital. Olho por olho, dente por dente, não é? Vida por vida, sangue por sangue. Ou se ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á. Então, os crimes que eram cometidos, a pena era a morte. Vamos ao esboço dessa lição. Nós falaremos na introdução desse mandamento do não matar. Veremos os aspectos, no primeiro ponto, essenciais do 6º mandamento. Trataremos como Jesus Cristo viu o 6º mandamento e vamos falar do respeito ao dom da vida e, finalmente, a conclusão. Vamos à introdução. Não matarás. Esse ainda é um mandamento bem aceito em muitas nações. Praticamente ninguém aprova que se tire a vida de ninguém. Ele é tão contrário à natureza que existe um tipo de proibição contra tirar a vida em todas as culturas. Existe pena para quem o faz. Êxodo 20, verso 13. Falemos dos aspectos essenciais do 6º mandamento.
Esse mandamento não se refere ao homicídio involuntário, mas sim ao homicídio que de fato a pessoa queria tirar a vida do outro, e ele o faz com premeditação, com traição e com motivo por desejos perversos, ambiciosos e desleais. Gênesis capítulo 9, verso 6. O ponto de partida aqui da lição é que Deus é o doador da vida. Portanto, só a Deus é dado o direito de dar e de tirar a vida. Vamos ao 1.1, o aspecto espiritual do mandamento. O aspecto fundamental do mandamento não matarás é o significado sagrado da vida humana. O sentido sagrado da vida é derivado de duas verdades. Primeiro, somos feitos à imagem de Deus. Portanto, ninguém deve tirar a vida do outro. E segundo, Deus é o doador da vida. Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 7. Na aliança que Deus fez com Noé, que nós chamamos de aliança noética, a questão do assassinato e suas implicações são abordadas pela primeira vez. E essa é uma importante verdade. O homem foi feito à imagem de Deus. Isso é mencionado em Gênesis capítulo 9, verso 6. A outra verdade tem a ver com o fato de que Deus é o doador da vida e aquele que tem o direito de determinar a vida de cada criatura. Esse mandamento destina-se a lembrar não apenas a nação de Israel, mas todos os seres humanos de todos os tempos, que eles devem se esforçar para ser cuidadosos nos assuntos da vida, para que ninguém perca a vida injustamente nas mãos de seus semelhantes. Quando Caim tirou a vida de Abel, Deus diz que o sangue de seu irmão clama desde a terra a ele. O sangue de Abel clamava pela vingança. Vamos ao aspecto legal do mandamento. Mesmo que o assassinato fosse considerado um pecado gravíssimo, contudo, a lei estabelecia critérios para o julgamento, a fim de evitar precipitações injustas e enganos. Havia necessidade de testemunhas para que o assassinato fosse comprovado. Números, capítulo 35, verso 30. O objetivo disso era evitar injustiças e abusos na execução de sentenças ou ainda na busca da vingança. Era a maneira da sociedade israelita de fazer as coisas certas, de acordo com Êxodo 23, verso 7. Agora, como lidar com a situação de mentiras ou de falsos testemunhos, que incriminava às vezes o inocente? O 9º mandamento, que nós estudaremos mais tarde, fala expressamente contra a mentira. Êxodo 20, verso 16, e Deuteronômio, capítulo 19, versos 16 a 21. Traz uma série de advertências sobre as falsas testemunhas. Essas deveriam sofrer a punição do acusado contra quem dessem o falso testemunho. Vamos a 1.3 da nossa lição. O aspecto intencional do mandamento. O que fazer com os casos de homicídio involuntário, quando a pessoa matava o outro, mas não tinha essa intenção? Esses casos incluíam acidentes, matar o outro ser humano em legítima defesa, ou defender a sua família, ou defender seus bens e propriedades. Para esse tipo de caso, Deus havia criado o sistema de cidades de refúgio. O sistema era que após o homicídio involuntário, podia ser um acidente, os dois trabalhando no campo, escapou o machado, o ferro do machado e acertou o outro, esse assassinato poderia fugir para uma das cidades de refúgio, para que ele evitasse cair nas mãos de um familiar da vítima, que queria a vingança. Números, capítulo 35, verso 15 ao 21. O assassinato permaneceria lá
ou assassino permaneceria lá até que o sumo sacerdote morresse. Ou então, se o assassinato não fosse um acidente, os anciões da cidade de refúgio deveriam entregá-lo à família do vingador. Deuteronômio, capítulo 19, verso 11 ao 13. Porque o que nós aprendemos aqui? Deus é o doador da vida. Vamos ver como é, no ponto 2, como é que Jesus Cristo encarou o sexto mandamento. Jesus apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento para os cristãos. Ele não somente proíbe o assassinato e a violência contra o próximo, como também palavras provocativas e maus pensamentos que se abrigam no coração do ser humano contra o seu próximo. Jesus mostra no Sermão do Monte que o assassinato ou não matarás é uma questão do coração. Na interpretação que o Senhor Jesus diz, matar é tanto uma ação interior quanto exterior. Mateus capítulo 5, verso 21 ao 26. Qualquer um que se irar contra o seu irmão sem motivo já será réu de juízo. O Senhor Jesus dirige as palavras em oposição aos ensinos dos escribas e fariseus que concentravam apenas no aspecto externo da lei, no aspecto ritual, mas que davam pouca importância ao aspecto interno, que é o que afeta o coração e, portanto, também afeta a conduta. O Senhor fala aqui claramente de que o coração, isto é, a sede dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e motivações, é que surge toda a classe de mal, de acordo com Mateus, capítulo 15, verso 19. O coração não regenerado é a origem da intenção, do sentimento e da ação homicida. Quando alguém mata o outro, principalmente premeditadamente, é porque já abriga no coração esse sentimento e está focado em tudo que rejeita a piedade e se foca em tudo que é agradável ao nível da carne. Lembremos que o primeiro homicídio aconteceu porque um homem se deixou ser dominado pela ira. Caim, Gênesis capítulo 4, verso 6. 2.2. O homicídio é uma ação que é motivada pela ira. No Sermão da Montanha, o Senhor faz uma interpretação magistral do sexto mandamento e mostra como um coração não regenerado, dominado pela ira, pelo ódio, pelo desejo de vingança, se torna pecaminoso, e bastando um coração com motivações homicidas. Os fariseus ensinavam que o assassinato consistia em tirar a vida de alguém, mas o Senhor Jesus disse que o mandamento se estendia não apenas ao ato em si mesmo, mas também à atitude que está por trás dele. Na interpretação dada por Jesus, o criminoso aos olhos de Deus não era somente aquele que praticava o assassinato, mas principalmente aquele que abrigava em seu interior a ira contra o seu irmão. O mesmo sucedia que ao pensava em adulterar, esse era tão culpado quanto o que cometia adultério. A questão não está limitada ao comportamento ou apenas à ação externa, mas também o que deseja o coração. 2.3. Tratando do coração. Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que não somente o assassinato e a violência que são proibidas por ele, mas até mesmo palavras provocantes, como chamar o outro de louco, de tolo ou de raca. Ou seja, esses pensamentos irados contra o próximo, Mateus capítulo 5, verso 21 a 26, esses pensamentos se tornam em raiz de amargura, de onde brota o assassinato,
que é uma paixão feroz ou algum desejo desordenado, Hebreus capítulo 12, verso 15. Para estarmos a salvo de impulsos assassinos, devemos andar no Espírito, devemos buscar crescer em Cristo, crescer em amor e constante vigilância e oração, pois o amor é o cumprimento da lei. E a menos que um homem realmente ame os irmãos, ele não tem segurança contra ser surpreendido por um ato de violência contra eles, o que pode resultar em morte. Romanos 13, verso 10. O que é tão comum nesse trânsito agitado, quando um motorista fecha o outro, ou bate e de repente o outro armado acaba tirando a vida de uma pessoa. Vamos ao entendimento disso. Jesus nos apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento para os cristãos. Vamos ao terceiro e último ponto, o respeito ao dom da vida. O sexto mandamento tem implicações importantes para a sociedade contemporânea. Hoje há um grande desrespeito e uma insensibilidade à vida. E a morte está em toda parte. Basta pegar os jornais. Todo dia morre alguém assassinado por alguém. Como bons servos, temos o dever de preservar a vida, pois ela é o dom de Deus. E não somente tem um pleno direito, Deus dá-nos pleno direito e poder de estabelecer o tempo de existência na terra. Gênesis 9, 6, Deuteronômio 32, verso 39. 3.1. O cuidado em preservar a vida. O sexto mandamento trata especificamente do cuidado em preservar a vida. Não matarás define o cuidado que devemos ter tanto com as nossas vidas como com dos nossos semelhantes. A vida é sagrada. Não é um sentido panteísta, mas no sentido que ela surgiu pela vontade de Deus. Nossa tarefa sempre será cuidar dela e nunca extinguir a vida. A vida deve ser considerada sagrada, por se tratar de uma dádiva divina, a qual somente Deus é que tem o direito de tirá-la, seja por ordem expressa ou pelo seu próprio julgamento. Êxodo capítulo 21, verso 12 ao 14. Esta é uma lei universal, não matarás, tanto para as nações quanto para os indivíduos. Desse modo, não matarás se torna um poderoso e radical convite a vivermos em paz. Tiago 3, verso 18, Hebreus 12, verso 14. O não matarás é um código que deve ser respeitado. Desde os primórdios, mesmo antes da lei ser escrita no Sinai, esse código moral já fazia parte da vida humana. Caim sabia que após ter matado Abel, alguém viria ao seu encontro para um acerto de contas. Gênesis capítulo 4, verso 14, Gênesis 9, 6. Não matarás já era um mandamento antigo a respeito da vida e era conhecido na antiguidade pelos mesopotâmios, pelos egípcios, pelos gregos, entre outros. O código de Hammurabi, que é anterior ao código do Sinai, 1750 a.C., Hammurabi foi o rei da Babilônia, é um exemplo clássico. Contudo, não se revestia de autoridade divina e já dizia, não matarás. Mas agora ele é introduzido de uma nova forma. Essa primeira distinção entre os códigos antigos e a revelação do Monte Sinai, o Decálogo, a outra é que Deus pôs a sua lei no coração e na consciência dos demais povos. Romanos capítulo 1, verso 19, Romanos 2, verso 14 e 15. Vamos ao terceiro ponto desse ponto 3. A violação do mandamento. O nível de desrespeito e descaso com a vida humana é realmente alarmante.
Vivemos em um tempo de desumanização, mas, sobretudo, um tempo em que não há temor de Deus. Quando falamos das diferentes formas de desobediência aberta e deliberada ao sexto mandamento, certamente as mais escandalosas nos vêm à mente, como problemas de crimes, alguns crimes até passionais, processos por herança, alguém para receber uma herança acaba tirando a vida do outro, processos entre famílias. Tendemos a pensar na violação do sexto mandamento, em termos da ilegalidade que eles representam do ponto de vista das leis humanas. Hoje é comum o homicídio, o fenicídio, o patricídio, o matricídio, alguns que tiram a vida do pai, da mãe, do cônjuge. No entanto, os seres humanos inventaram muitas maneiras legais de violar o sexto mandamento, onde também existe o aborto, a eutanásia, que transitam, às vezes normalmente, às vezes até de uma forma legal em algumas sociedades. Deus é quem dá o fôlego da vida e, portanto, somente Ele deve ser sempre e ter a última palavra com relação à vida humana. Também temos que tomar cuidado com o suicídio, que é a pessoa tirar a própria vida, o que também está incorreto, porque se Deus é o autor da vida, é Ele que deve tirar a nossa vida. Vamos ao que nós falamos nesse ponto 3. O sexto mandamento tem implicações importantes para a nossa sociedade contemporânea. E vamos à conclusão. Convictos de que a Escritura revela-nos acerca da vontade de Deus e das inclinações pecaminosas da nossa natureza humana, preservemos por andar no Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 25, para que nós possamos ser agentes de defesa da vida. Não apenas evitando prejudicar a vida do próximo, mas devemos promover a paz, a harmonia e um ambiente saudável de acordo com a palavra de Deus, visando assim o testemunho cristão e o bem da sociedade para a glória de Deus. Espero que você tenha aprendido mais sobre o sexto mandamento e que nós possamos preservar a vida em todas as suas formas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.150 vídeos para você. Semana que vem nós vamos estudar a lição 8. Não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação do matrimônio e da família. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Estude a lição de semana que vem e que esses mandamentos não sejam apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas que nós possamos praticar aquilo que a Bíblia requer de cada ser humano, que possamos entender e viver de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Amém.